paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no nosso coração, agora e para todo sempre. No meu coração, meu irmão, e no teu coração, minha irmãzinha, para que nós tenhamos a paz, a prosperidade, a saúde, a força e o vigor. A nossa mensagem de hoje está na primeira epístola de João, no capítulo 3, no versículo 7 em diante. Quero lhe dizer que estou lendo esta mensagem na Bíblia Católica, para que não fique nenhuma dúvida do que realmente está escrito na Bíblia, que tanto os evangélicos como os católicos adotam, mas eu vou ler na Bíblia Católica para você saber que isso está escrito na Bíblia Católica. João fala dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Quando a gente fala que existe filho do diabo, todo mundo salta longe. Eu não. Todo mundo quer ser filho de Deus. Mas para ser filho de Deus, existem algumas exigências. E eu preciso dizer para você, desde o início do programa, que nós não temos, na filiação, nós não temos senão dois caminhos, senão duas escolhas. Ou nós somos filhos de Deus de verdade, ou nós somos filhos do diabo. E João, o apóstolo João, o evangelista João, que se diz o apóstolo querido, o amigo do Senhor Jesus, aquele que reclinou em seu coração na Santa Ceia, ele nos dá aqui claramente o que é ser filho de Deus e o que é ser filho do demônio, filho do diabo. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente de Cristo. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. A diferença está justamente aí. Quem peca é filho do diabo. Quem vive em pecado é filho do diabo. Quem está com Cristo é filho de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que pratica justiça, que não pratica justiça, não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, quando eu não amo meu irmão, eu não procedo de Deus, ou seja, eu não sou filho de Deus. Quando eu pratico o pecado, a injustiça, eu também não sou filho de Deus. A diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é que os filhos do diabo vivem em pecado. Os filhos do diabo vivem pecando. Os filhos do diabo vivem em estado de pecado contínuo. Ao passo que os filhos de Deus vivem fora do pecado. Ah, mas quem é que não peca? Claro, todos nós pecamos. Só que está escrito aqui que quando a gente peca, a gente tem que pedir perdão a Deus através do Senhor Jesus, e Ele nos perdoa. E Ele nos perdoando, nós passamos a ser filhos de Deus, com o propósito de não mais pecar. Quando a gente está em pecado, quando a gente está no pecado, a gente não procede de Deus, está escrito aqui. A gente não é filho de Deus. A gente procede do diabo. A gente está como filho do diabo. Porque o diabo, ele vive pecando desde o princípio. O que caracteriza o demônio? É o pecado da desobediência que ele teve no primeiro momento, em que o diabo era um querubim ungido. Depois de Deus, era a maior autoridade que havia.
Era a maior autoridade que havia. Ele era um querubim ungido, lindíssimo. Quando ele desobedeceu a Deus, quando ele pecou pela desobediência, ele foi lançado no fogo dos infernos. E aí o diabo, a partir daí, ele só cometeu pecado. Pecado acima de pecado, pecado acima de pecado, pecado e mais pecado. Por quê? Porque um pecado traz outro. Um pecado traz outro, um pecado traz outro, um pecado traz outro. E quando um pecado traz outro e aquilo vai grudando na gente, a gente vai ficando insensível ao pecado. Quando a gente fica insensível ao pecado, ao erro, a gente peca cada vez mais. Vou dar um exemplo. Hoje cedo eu ia saindo de casa com o meu carro, cuja chapa é 3. E hoje é dia de rodízio e o 3 não anda. E a minha mulher disse: você vai pegar o carro assim mesmo? Eu falei: vou, o que tem? Bom, do carro não vai acontecer nada. Mas quando eu cheguei no meu carro, eu disse assim: espera um pouquinho, mas hoje é proibido andar esse carro. Tá certo que eu posso não ser visto por nenhum guarda, tá certo que eu posso não receber nenhuma multa, mas Deus está vendo que eu estou desobedecendo uma lei dos homens. Estou desobedecendo uma lei dos homens, que também é lei de Deus, porque Deus me manda obedecer a lei dos homens. Aí eu posso, ninguém me vê, mas Deus está me vendo, e eu estou ofendendo a Deus porque eu estou desobedecendo uma lei dos homens. Mas vamos supor que alguém me veja e me multa. Aí vem uma notificação para que eu diga quem é o motorista que estava dirigindo hoje o meu carro. Eu tenho 2 caminhos: ou eu digo quem é, sou eu mesmo, e vou ser multado, e vai o ponto na minha carteira, ou eu vou mentir, dizer que foi uma outra pessoa qualquer. Então o primeiro pecado da desobediência à lei de Deus, à lei dos homens, foi uma desobediência à lei de Deus. E o segundo pecado seria uma mentira tremenda, que eu iria dizer que também é outro pecado. E o pecado da mentira, está escrito que o pai da mentira é Satanás. Então a gente fica incrustado pelo pecado, e a gente não sente mais os erros que a gente faz. Mas veja bem, aí Deus manda o Senhor Jesus para quê? Para destruir as obras do diabo. A única pessoa, meu irmão, a única pessoa que pode destruir as obras do diabo é uma só: é o Senhor Jesus, e mais ninguém.